Oi, gente, tudo bem? Sim, esse vídeo chegou, esse dia chegou. Eu nunca imaginei que eu poderia estar gravando um vídeo, muito menos falando sobre a minha gravidez. Eu tô escondendo de vocês já faz um tempo e então tá bem agonizante pra mim. Mas no final dessa semana vocês vão saber, porque eu tô gravando o vídeo na segunda e vocês vão saber no domingo. E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir perdão caso apareça um barulho no fundo do vídeo, porque eu tive que ligar o ventilador porque tá muito quente aqui. Então, vamos começar. Pega a sua pipoca, coloca aí na sua TV, não sei, que esse vídeo vai ser longo, pretendo até dividir em duas partes para conseguir abordar os dois assuntos que eu pretendo abordar nesse vídeo. Mas essa primeira parte não vai ser contando como nós descobrimos a gravidez ou como eu tô me sentindo, enfim, nada disso, porque tudo que tá acontecendo na minha vida e tudo que sempre acontece na minha vida é uma forma de honrar a Deus e eu nunca esqueço disso, e é por isso que o vídeo de hoje, ele é o testemunho de tudo isso que tá acontecendo. Eu precisava trazer essa palavra, essa mensagem, isso que aconteceu comigo na minha vida, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração também. Então, essa primeira parte vai ser sobre isso, e a segunda parte, aí eu vou realmente contar como que a gente descobriu, como que a gente se sentiu, enfim. Bom, eu quero começar falando que eu e meu marido, a gente sempre quis engravidar logo, né? A gente queria casar, dar uns 2 anos e engravidar, porque esse era o nosso propósito, né? E eu acredito que na maior parte dos casais casados, né, esse é um propósito do Senhor para a vida dessas pessoas. E para nossa não foi diferente. Então a gente sabia disso. Porém, quando a gente casou, eu comecei a ter uns pensamentos que começaram a me afastar do meu propósito. Por exemplo, eu comecei a pensar, nossa, esse ano de pandemia que foi 2020, que eu casei em dezembro de 2019, então eu falei, esse ano de 2020 a gente não aproveitou nada, então eu vou precisar acrescentar um ano, né, ao invés de esperar 2, 3 anos, pra gente poder curtir o casamento sem filhos, poder fazer as coisas que a gente deseja, enfim. E o meu marido não, o meu marido ele sempre quis ter filho logo, ele sempre entendeu esse propósito na vida dele e na nossa vida. Eu meio que fui me desviando disso. E aí, enfim, eu comecei o jiu-jitsu e eu peguei um amor muito grande pelo esporte. E eu comecei a ver que aquele esporte estava mudando o meu corpo de verdade, sabe? Eu comecei a fazer todos os exercícios que eu faço, melhorar minha alimentação e fazer um monte de coisa na minha vida em prol de uma futura gravidez, porque eu queria estar saudável para viver esse momento. Quando eu estava vivendo esse momento de ser saudável e estar praticando exercício quase que diariamente, eu fazia, 5, 6 vezes na semana, eu comecei a ver um resultado muito legal no meu corpo. E eu comecei a pensar, nossa, então é melhor eu não engravidar agora, porque agora que eu tô pegando uma forma legal, que eu tô gostando do resultado dos exercícios, que eu tô vendo de verdade que não tá mudando só o meu emocional e, enfim, o meu corpo por dentro, mas tá mudando por fora também. Aí eu coloquei também vários empecilhos, porque eu queria muito um convênio, eu queria fazer o parto num lugar que eu escolhesse, ter um convênio pra me suprir de todas as coisas, enfim. E eu queria um convênio e eu falava, não, a gente só vai ter filho quando eu tiver um convênio. E aí tem a nossa casa também, a gente não terminou de construir a nossa casa, a gente precisa terminar de construir a nossa casa ainda, fazer os outros cômodos que a gente tem para construir, enfim, e eu também colocava isso na frente, eu falava, não, a gente tem que terminar a casa primeiro, e tem que fazer isso primeiro, enfim. E eu comecei a me afastar do propósito de Deus para minha vida. Não que eu excluí a gravidez, né, de ser mãe e tudo mais, porque esse sempre foi meu sonho, mas eu comecei a afastá-lo de mim, sabe? Só que daí chegou um determinado momento, eu comecei a me sentir incomodada. Na verdade, era o Espírito Santo de Deus que tava me incomodando, sabe? Mas eu não entendia naquele momento. E eu comecei a pensar, será que eu tô pensando errado? Será que tem alguma coisa errada com esse pensamento meu? Porque eu achei muito estranho isso mudar, sabe? Porque eu tenho as coisas muito certas na minha vida. Eu realmente tenho como se fosse um mapa mental na minha cabeça
idealizando as coisas, organizando as coisas, e eu tava me desviando de tudo aquilo que eu tinha organizado pra minha vida. E aí eu comecei a orar mais, e Deus colocou uma pessoa, uma mulher na minha vida, que assim, eu nunca vi, não tinha conhecido, pra falar coisas que eu precisava ouvir naquela época. Isso foi no final do ano passado, tipo outubro ou começo de novembro, não me lembro exatamente. Mas aí, as conversas que eu tive com essa mulher, ela sempre me falava que Deus tinha um propósito, que eu não podia ter medo, que isso também era uma coisa que eu tinha, ter medo de não ter a casa pronta, não ter o convênio, não ter isso, não ter aquilo, não ter financeiro suficiente, enfim, era medo de tudo. E essa pessoa começou a falar muito comigo sobre isso, e aí eu comecei a orar em cima disso, sabe? Deus, se eu tô me afastando do seu propósito, que o Senhor me faça voltar, sabe? Fale comigo, me transforme, me faça voltar para os seus caminhos, porque eu não quero me desviar daquilo que o Senhor tem para mim. E mesmo que os meus olhos carnais, né, a minha mente, ela pense que esse momento tá todo errado para eu ser mãe, eu não tenho convênio, a minha casa não tá pronta, estamos no meio de uma pandemia, enfim, eu quero ceder à tua vontade, sabe? Mesmo que eu acredite que não é o momento certo, eu quero viver o momento certo, se ele for o momento que o Senhor determinou, né? Se o Senhor acha que esse é o momento certo, eu quero viver esse momento. Enfim, e aí eu comecei a orar muito, e sempre que eu orava, e eu falava, mas Deus, eu tenho medo disso e daquilo, e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque é bom você se expressar para Deus, expressar o que você sente de verdade. Mas eu comecei a sentir muito forte no meu coração que Deus falava assim, eu quero que você confie. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em mim. Deus nunca disse que Ele me daria tudo. Ele nunca disse que seria fácil. Mas Ele disse, eu quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em mim. E da mesma forma que Deus falou isso comigo, Ele está falando com você agora. Filha, eu quero que você confie em mim. Filho, eu quero que você confie em mim. E Deus foi trabalhando no meu coração, mas ainda estava relutando bastante. E aí, o que aconteceu? Nesse processo, a gente não estava tentando engravidar, mas o método que a gente estava usando era natural, então a minha menstruação atrasou e eu achei que eu pudesse estar grávida, mesmo sem de fato tentar. E aí eu fiquei mais reflexiva sobre isso, sabe? E aí Deus falou ainda mais forte comigo nesse momento que eu não sabia se eu tava ou não. E se eu tivesse, seria um susto. E, enfim, e Deus começou a trabalhar em mim ainda mais profundo. Aí eu esperei uns dias, a gente comprou o teste de gravidez. E olha pra você ver como Deus ele é detalhista. Eu falei, eu quero aquele teste, que é aquele teste famoso do Clear Blue, que fala grávida e não grávida. Então, eu queria aquele teste, porque eu falei, Deus, se eu tiver grávida, eu quero ler grávida para que eu acredite nisso. E se eu não tiver, eu quero ver um não, para que eu entenda o que esse não quer falar comigo, sabe? Eu queria isso. Não sei nem porquê, não sei explicar, mas eu queria esse teste. Enfim, meu marido foi lá, comprou esse teste, a gente fez. E nesse tempo, assim, até comprar o teste e fazer, eu comecei a perceber que eu de fato queria. E que eu de fato estava pensando errado, estava me afastando dos caminhos do Senhor, né? Do propósito que Ele tinha pra minha vida. Enfim, a gente fez o teste e sabe quando você sabe que vai dar não, mas ao mesmo tempo você quer muito que um milagre aconteça e que aquilo dê sim, mesmo que você nem esteja tentando? E foi isso que aconteceu. Quando eu vi um não lá, eu não sei explicar, mas quando eu vi aquele não, foi como se Deus falasse, tá vendo, filha? Você quer mais do que o medo que você tem. E eu entendi que
tudo que eu queria era ver o positivo, sabe? Era saber que eu estava grávida e não receber um não para um sonho tão grande. E esse foi o primeiro não que eu recebi para um sonho tão grande, mesmo sem tentar. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas Deus usou esse não para trabalhar o que precisava ser trabalhado em mim naquele momento, sabe? E aí eu entendi, diante daquele não, que tudo o que eu queria era o positivo, era o sim pro meu sonho. E eu falei, Deus, então é isso. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei, mas eu quero confiar e eu vou confiar no Senhor e eu vou fazer a tua vontade. Mas aí a gente começou a tentar. Isso foi finalzinho mesmo de novembro de 2020. E aí, lógico, continuava com um pouco de medo, um pouco aflita, né? Porque eu não tinha nada das coisas que eu queria ter antes de engravidar, enfim. Mas o Senhor estava falando muito comigo de confiar, e eu comecei a trabalhar isso em mim. Falei, não, vou confiar e vai dar certo. E aí eu pensei, bom, eu não me sinto preparada, eu não tenho tudo que eu quero pra, de fato, engravidar, mas se Deus está pedindo para que nós, de fato, a gente comece a tentar, então a gente vai começar a tentar e uma hora, quando isso acontecer, eu vou estar preparada, né? Porque assim, na minha cabeça, eu acreditava que eu ia demorar para engravidar. Não sei porquê, talvez porque grande parte das pessoas que eu sigo hoje que são mães tiveram grandes problemas para engravidar, demoraram muito tempo, enfim, e eu enfiei aquilo na minha cabeça e eu falei, não, eu vou demorar para engravidar, então Deus tá me chamando para tentar, porque nesse processo de tentar várias vezes, eu vou amadurecer, eu vou me sentir preparada, eu vou conquistar as coisas que eu preciso antes de fato engravidar, enfim. E a hora que engravidar eu vou ter tudo isso e vou estar bem e vai estar tudo certo. E aí eu não tinha o meu convênio que eu queria, né? Não dava pra fazer, enfim, nossa situação não permitia no momento, enfim. Mas aí eu falei, não, eu quero fazer uns exames, eu quero saber se eu tô bem. Eu arrumei uma médica, eu fui lá, eu fiz inúmeros exames de tudo quanto é coisa, enfim. Quando eu fiz esses exames, era começo de dezembro de 2020 e eu ia voltar pra médica ver os meus exames no meio de dezembro. Só que aí aconteceu uma coisa que eu verdadeiramente não esperava. A minha menstruação atrasou de novo. Como eu havia falado, ela já tinha atrasado e eu já tinha achado que estava grávida, só que a gente não estava tentando. E aí nesse outro mês seguinte, que era o mês de dezembro, atrasou de novo. Só que, como na minha cabeça eu não iria engravidar tão cedo, eu não me preocupei tanto. Eu falei, atrasou, mas vai vir assim como veio o mês passado, né? Porque atrasou e depois veio. E eu não fiquei com tantas expectativas. Porém, algo dentro de mim falava, mas agora você está tentando, então a chance é grande, né? Não é um milagre, é de fato possível. Então, eu esperei atrasar 2 dias para poder fazer o teste. Eu engravidei na primeira tentativa. Na primeira tentativa, eu engravidei. Olha, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Não adianta. Viver a vontade de Deus é a melhor coisa que tem. Lógico que eu fiquei com medo, eu fiquei assustada um pouco, porque realmente eu acreditava que ia demorar. Mas saber que eu não iria receber um não pro meu sonho me fez me sentir tão grata, mas tão grata, que eu não consigo nem expressar essa sensação. E pra não ficar esse vídeo tão longo, eu vou contar até aqui, porque esse é o meu testemunho de que às vezes Deus, ele realmente demora, porque na verdade ele não demora, mas ele demora um tempinho ali pra fazer os sonhos acontecerem, porque algo precisa ser tratado, a gente precisa ser tratado. Eu precisei ser tratada antes de receber isso, só não imaginava que em um curto período de tempo eu iria ser tratada e logo receberia essa dádiva de Deus, né, esse presente. E também quero te deixar assim no coração a esperança de que nem tudo vai demorar muito tempo. Às vezes você realmente vai ser surpreendida com o maior sonho da sua vida sendo realizado muito rápido.
que você nem imaginava que seria possível. E para finalizar, eu continuo não me achando preparada para isso, eu continuo não me achando capacitada para isso agora, mas quando aconteceu isso, sabe, na primeira tentativa, foi como se Deus falasse para mim, e eu acho que de fato Ele falou ao meu coração: você não se sente capacitada, mas eu te vejo capacitada, porque quem te capacita sou eu. Então eu estou te capacitando, eu te acho pronta e preparada para isso. E é por isso que eu tô feliz, eu tô em paz. Eu não tenho tudo que eu quero, todos aqueles planos que eu fiz para engravidar, não consegui realizar antes, mas eu não poderia estar mais feliz, porque de fato, eu tô vivendo a vontade de Deus. Porque por minha vontade própria eu não teria tentado. Mas como Deus me pediu e eu obedeci, eu tentei. E estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que todo ser humano pode fazer na sua vida. E aguardem a parte 2 desse vídeo sobre como a gente descobriu mais detalhadamente em relação ao método que a gente estava usando e em relação aos detalhes, enfim, as coisas mais detalhadinhas sobre isso também eu vou comentar na parte 2 para não ficar muito longo. Então, te vejo na parte 2 desse vídeo.